Olá, bem-vindo ao canal Fatos do Mundo AZ. No vídeo de hoje, vamos lembrar os principais eventos do século XX, guerras mundiais, inovações científicas e até mesmo a descobertas que são essenciais para nós hoje em dia. E só lembrando, esse é um breve resumo sobre os principais eventos do século XX. Então vamos ao vídeo. O ano era 1905, quando o jovem físico chamado Albert Einstein publicou uma série de artigos inovadores, sendo o maior destaque a teoria da relatividade especial. Mas por que essa teoria é tão importante? Porque, ao descrever o movimento de objetos em alta velocidade, ele quebrou conceitos tradicionais, mostrando que o tempo não é absoluto e que a velocidade da luz é constante para todos os observadores. Com isso, Einstein alterou de forma profunda nossos conhecimentos sobre tempo e espaço. Indo agora para 1906, tivemos o primeiro voo público de uma aeronave, que foi realizado pelo brasileiro Santos Dumont em seu 14 bis, dando assim início à história da aviação mundial. No início dos anos 1900, os carros eram luxo para poucos. Sua produção era artesanal e lenta. Vendo tudo isso, Henry Ford, um empresário e engenheiro mecânico estadunidense, no ano de 1913, criou o primeiro veículo comercializado em massa do mundo, tornando na época os automóveis mais acessíveis para todos. Em 1914, foi dado início à Primeira Guerra Mundial. Esse acontecimento teve seu estopim quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado. Isso fez a Europa se dividir em dois grupos, que eram a Tríplice Entente, liderado pela França, Reino Unido e a Prússia, e a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, o Império Austríaco e o Império Otomano. No início das batalhas, as trincheiras se tornaram primordial na guerra, por sua estagnação e brutalidade dos conflitos. Também novas tecnologias foram utilizadas na época, como foi o caso do tanque. Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra, do lado da Entente, logo alterando o cenário a favor na guerra. Um ano mais tarde, em 1918, a guerra chega ao fim, com a derrota da Aliança. Negociações pela paz começaram em 1919, quando surgiu o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas penalidades à Alemanha, já que foi considerada a principal culpada. Isso, posteriormente, desencadeou consequências que contribuíram para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Estamos agora em 1926. Nesse ano, o Japão estava passando por transformações significativas, pois o país passava por consequências da Primeira Guerra Mundial. Em meio a tudo isso, Hirohito assume o trono como o imperador do Japão. Em um mundo pós-Primeira Guerra Mundial, infecções bacterianas eram uma ameaça constante. A busca por um antibiótico eficaz estava em alta. Vendo esse problema, o cientista escocês Alexander Fleming, após vários testes em laboratório, descobre de forma acidental a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. Nos anos 20, o mercado de ações estava em alta. Investidores muito confiantes, acreditando que o crescimento econômico seria eterno. Indústrias produziam mais do que a demanda real, resultando em estoques excessivos. O colapso chegou em 1929, quando as vendas de ações entraram em ruína, desencadeando um efeito dominó. Muitos investidores perderam fortunas da noite para o dia. A quebra da bolsa originou a Grande Depressão. Foram mais de uma década de desempregos, pobreza e instabilidade econômica em escala global. Partindo para 1933, a ascensão de Adolf Hitler ao cargo de chanceler da Alemanha marcou um ponto crucial na história do país. Seu caminho até o poder foi complexo, envolvendo habilidades políticas e a exploração de descontentamento popular. Esses aspectos foram decisivos para Hitler consolidar o seu poder total na Alemanha. A Segunda Guerra Mundial começou quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Esse ato desencadeou uma reação de imediato da Grã-Bretanha e a França, que logo declararam guerra à Alemanha. A Itália de Mussolini e o Japão se aliaram aos nazistas, formando assim o eixo.
Os alemães, por onde passavam, deixavam rastro de crueldade e mostraram que seus exércitos eram bastante superiores. No ano de 1940, os aliados tentaram conter os avanços dos nazistas na Europa, elaborando estratégias, porém suas tentativas fracassaram, firmando ainda mais a superioridade alemã. Em 1941, o Japão surpreende o mundo atacando os Estados Unidos, mais precisamente em Pearl Harbor, no Havaí, fazendo os americanos, anteriormente neutros, declararem guerra às potências do eixo. A partir desse momento, com os Estados Unidos do lado dos aliados, começaram a reverter o cenário quase improvável de vitória. A cartada final foi em 1944, o conhecido Dia D, quando os aliados conquistam o norte da França, deixando o exército alemão em colapso. A partir desse momento, os nazistas só foram perdendo territórios que tinham tomado anteriormente, até chegar à própria Alemanha. Seu final se deu em 1945, quando foi completamente ocupada, assim dando fim à guerra no Ocidente. Em contrapartida, o Japão ainda estava lutando para não se render. Com isso, os Estados Unidos lançaram as 2 bombas nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, assim dando fim de forma definitiva à Segunda Guerra Mundial, mas iniciando uma era de armas nucleares. Logo após o fim da guerra, a recém-criada ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, sendo um judeu e o outro árabe, com Jerusalém sob o controle internacional. Líderes judeus aceitaram essas condições, contudo, os árabes rejeitaram, levando a vários conflitos. No meio disso, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. Imediatamente, países árabes vizinhos invadiram o território palestino, desencadeando a Guerra da Independência de Israel. Pessoal, se está gostando do vídeo, já peço que se inscreva e deixe o like, pois assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. O Univac foi o primeiro computador comercial do mundo. Ele foi apresentado ao público e desenvolvido nos Estados Unidos. Ele tinha uma capacidade de processamento de dados eletrônicos e sequenciais. O que ele fazia era basicamente cálculos científicos e aplicações comerciais. Isso para a época foi algo inovador. Em plena Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos competiam ferozmente em todos os campos, até na corrida espacial. Mas quem saiu na frente foi a União Soviética quando surpreende o mundo lançando a Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra, em 1957. No ano de 1963, a nação americana foi abalada por um evento que foi marcante. O presidente dos Estados Unidos da época, John F. Kennedy, estava em uma carreata, quando 3 disparos ressoaram vindo de um edifício nas proximidades. Câmeras registraram o exato momento em que Kennedy foi atingido de uma forma fatal. Em 16 de julho de 1969, a Apollo 11 decolou da Terra, levando Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins em direção à Lua. Demorou 4 dias até alcançar a órbita lunar. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na superfície da Lua, fazendo assim um grande marco da história da humanidade. Durante o período da Guerra Fria, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos buscava uma comunicação segura e descentralizada. Logo, isso levou ao surgimento da ARPANET. Esse foi o ponto de partida da internet. No início da década de 1980, a internet expandiu-se além dos ambientes acadêmicos e militares. Empresas começaram a utilizar redes para fins comerciais. Também surgiram provedores de serviços online, como é o caso da CompuServe, criada em 1989. O Muro de Berlim foi construído em 1961, com o propósito de dividir a Alemanha Ocidental da Oriental. Nesse período, famílias foram divididas, muitos passando anos sem se ver. Durante esses anos, vários protestos e movimentos de pró-democracia foram realizados. No ano de 1989, o governo comunista, já enfraquecido internamente, anuncia a abertura das fronteiras, permitindo que as pessoas pudessem passar livremente. Logo, pessoas comuns se reuniram para quebrar parte do muro, assim também simbolizando um ato de liberdade e fim da restrição.
No começo dos anos 80, a União Soviética começou a entrar em colapso. O líder soviético da época, Mikhail Gorbachev, introduziu reformas conhecidas como a Glasnost, que era uma tentativa de modernizar o sistema comunista. No entanto, essas mudanças abriram espaço para demandas de autonomia de repúblicas da União. O ponto final foi em 1991. Líderes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia declararam o fim da União, formando a Comunidade de Estados Independentes. Gorbachev renunciou com a pressão e a bandeira soviética foi retirada do Kremlin. Novos países se formaram e a Guerra Fria também chegou ao fim. Esse foi um evento que abalou o mundo. Isso porque cientistas conseguiram fazer o primeiro mamífero clonado da história com sucesso. Isso ocasionou vários debates polêmicos sobre a possível clonagem de humanos. Nascida em 1996, Dolly, uma ovelha que foi resultado de pesquisas e técnicas avançadas, a chamada transferência nuclear. Esse procedimento abriu portas para possibilidades inimagináveis na época. No final dos anos 90, sistemas computacionais em todo o planeta enfrentavam uma ameaça potencialmente catastrófica. Esse bug referia-se ao receio de que muitos computadores não conseguissem lidar corretamente com a transição de 1999 para o ano 2000. Isso porque programas armazenavam datas usando apenas 2 dígitos para o ano. Em contrapartida, várias equipes de programadores trabalharam arduamente para corrigir códigos-fontes. Temendo esse grande perigo, empresas, governos e organizações se preparavam para um possível caos tecnológico. No final, o bug do milênio não causou o caos previsto, mas deixou uma marca na história da computação. E assim o vídeo vai chegando ao final. Se gostou, peço que se inscreva no canal e deixe um like.